A primeira verdade é que existe um Deus, e esse Deus está irado, e essa ira se revela do céu. Veja, por favor, o versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. E eu tenho grande dificuldade quando o evangelho que se apresenta é somente de um Deus que é paz e amor. Ah, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ama, mas Deus corrige. Deus ama, mas Ele julga. Então, esse evangelho completo, ele nos aponta para uma justiça de Deus. E Deus, Ele está irado com a humanidade. Ele está irado com o pecado que domina esse mundo. O ser humano, ele é religioso em sua essência. Ele sempre vai adorar ou a Deus ou a Satanás. E Paulo tem por objetivo apontar que esse Deus que está irado, Ele está irado com justiça. E isso quer dizer que naquele grande dia, se eu for condenado ao inferno, Deus estará sendo justo. Diferente dos tribunais humanos, onde sentenças são vendidas, inocentes são condenados, culpados são inocentados. Naquele grande dia, ninguém, grave isso, ninguém vai poder dizer: Senhor, o Senhor foi injusto comigo. E Paulo rasga, descortina essa grande verdade, porque a nossa tendência é aprovar o que Deus não aprova. O salmista, quando fala sobre isso, ele diz que nos últimos dias as pessoas não iam somente tolerar o pecado, elas iam aprovar o pecado. Olha ao nosso redor, olha a nossa situação, olha a política, economia, educação. Esse é o resultado de um mundo que decidiu deliberadamente virar as costas para o seu Criador. Então a primeira verdade é essa: existe Deus, só que esse Deus, ele não está contente, ele está irado. Sabe o que nós chamamos de consciência? Se você já fez algo que não devia, e você diz: pisei na bola, falei o que não devia, falei sem pensar, não pensei antes de falar, fui a lugares que eu não deveria ir. Sabe o que é essa culpa, essa consciência? Sabe quem colocou ela dentro de nós? Foi Deus. Essa bússola moral. Você com certeza conhece alguém que não é crente, mas ele é fiel à esposa. Você conhece alguém que não é crente, mas ele é honesto nos seus negócios. Você conhece alguém que não é crente, mas ele acha errado matar, ele acha errado trair. A pergunta é: se ele não é crente, da onde vem essa bússola moral dentro do coração? Deus colocou. É disso que Paulo está falando nessa primeira verdade. Deus está irado, mas Ele está irado com justiça. Mas existe uma segunda verdade. A segunda verdade, na verdade, é uma pergunta. Ok, Tiago, eu entendo, Deus está irado, mas contra o que Deus está irado? E essa é a segunda verdade. Deus está irado contra a impiedade. Lembra no versículo 18? Contra toda impiedade. Impiedade significa a relação do homem para com Deus. A impiedade é dizer que crê em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Impiedade é falar uma coisa e viver outra. Impiedade é vir ao culto no domingo e viver como se não tivesse vindo na segunda.
Impiedade é o que nós chamamos da hipocrisia. A hipocrisia, ela tem abalado muitas igrejas. A hipocrisia tem invadido muitos cultos. São bons pregadores, mas não vivem o que pregam. Então a impiedade é pregar algo e viver diferente. É crer em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Mas Paulo também diz que além da impiedade, a ira de Deus, ela se manifesta contra a injustiça dos homens. Impiedade é a relação do homem para com Deus. A injustiça é a nossa relação para com o nosso próximo. Perceba ao nosso redor pessoas humilhando pessoas, pessoas defraudando pessoas, pessoas prejudicando pessoas, pessoas matando pessoas. E se nós entendemos que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, contra quem eu estou agindo quando eu maltrato, agrido, ignoro, humilho outra pessoa, que é a imagem e semelhança do meu Criador? Eu estou agredindo o próprio Deus. É disso que Paulo está falando. Ei, Deus está irado. Por quê? Porque os homens agem como se Ele não existisse. Os homens tratam o seu próximo pior do que tratam animais. É disso que Paulo está falando. E aí, você pode estar perguntando: Tiago, como que a humanidade chegou a esse ponto? E Paulo responde na última parte do versículo 18: os homens que suprimem a verdade pela injustiça. Talvez na tradução da sua Bíblia vai aparecer uma palavra detém. E o significado dessa palavra detém é o ato de sufocar alguém, segurar embaixo da água, é deter a pessoa. E Paulo fala que nós chegamos a esse ponto porque os homens receberam a revelação, alguns a especial, que é o Evangelho, e a outras é a natural, que nós falamos. E o que o homem fez com essa verdade? Sufocou, não recebeu, desobedeceu. E aí nós entendemos que se Deus se revela no Evangelho, e Ele se revelou. Se nós entendemos que Deus se revela na criação, e Ele se revelou. Se nós entendemos que Deus se revela em nosso coração, na nossa consciência, essa bússola moral que nos acusa quando erramos, esse é o motivo por Deus estar irado. Porque nós somos indesculpáveis. Nós não podemos dizer: eu não sei, eu não fui educado, eu não sei o que é errado. Nós sabemos, nós sabemos. Mas tem uma terceira verdade. A primeira verdade é que existe um Deus, Ele está irado, e essa ira se revela do céu. A segunda verdade é que Deus está irado contra a impiedade e a injustiça. Mas a terceira verdade é que Deus está irado justamente porque Ele se revelou. E talvez você pergunte: Tiago, é justo Deus me mandar para o inferno? É justo Deus se irar contra a própria criação? Deus não é amor, Tiago? E aí vem o versículo 19 do capítulo 1 de Romanos: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso aqui mexe com o nosso coração e nos coloca no nosso devido lugar. Às vezes, por sermos crentes, por termos a nossa salvação em Cristo Jesus, nós temos uma sensação que nós somos especiais. Mas a grande verdade
verdade é que se você teve essa revelação do Evangelho, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Se você teve a revelação do Evangelho e encontrou salvação em Cristo, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele fez. Se você está aqui, é graça, é favor imerecido. Todos nós estamos debaixo de uma condenação. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus decidiu, desde a eternidade, se revelar a um povo que Ele saberia que viraria deliberadamente as costas para Ele. Isso é amor. Se você soubesse que alguém te faria mal amanhã, você amaria? Pois é, o nosso Deus decidiu amar. Mas tem uma quarta verdade, que é a maneira como Deus se revela. No versículo 17, na outra pregação, nós vimos que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas hoje, na revelação natural, a ira de Deus se revela do céu. E aqui no versículo 20, vai falar dos atributos de Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, autoexistente, soberano, imutável. Mas aqui no versículo 20, dois atributos são citados: seu eterno poder e sua natureza divina. E fala que esses atributos são mostrados claramente. A criação confirma no nosso coração que nós fomos criados por Deus. Aleluia. A ciência tem tentado ao longo dos séculos colocar Deus fora da história, atribuindo esse mundo a uma explosão. Mas a pergunta é: o caos pode gerar ordem? Os cientistas tentam provar que Deus não existe. Mas a Bíblia nos fala que os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, são vistos claramente. Sabe o que Paulo está dizendo? Só não vê quem não quer. Nós entendemos que pela Bíblia, o universo não gerou a si mesmo. E aqui, como nós somos crentes, inteligentes, envolvidos, que estudamos, nós temos que pensar: se o Sol estivesse mais perto da Terra, nós morreríamos queimados. Se o Sol estivesse mais distante, nós morreríamos congelados. Se a gravidade nos empurrasse contra a nossa Terra, nós morreríamos esmagados. Se a gravidade nos empurrasse para fora da Terra, nós sairíamos flutuando. É sério que a ciência diz que quem trouxe ordem a esse caos foi uma explosão, pois a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava pela face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Paulo diz que essa revelação natural só não enxerga quem não quer. É claramente. Você vai na praia, seja amanhã caminhar, vê o nascer do sol, o seu coração, crente ou não, vai dizer: existe um Criador. Você vai olhar no monte, vai ver o sol se pôr. O seu coração, mesmo você negando, está gritando: esse mundo foi criado por alguém. É isso que a Bíblia nos dá segurança, irmão. A ciência tem tentado desconstruir, mas nós sabemos que existe um Criador, e esse Criador é Deus, e esse Criador está irado.
Se você estudar a história, você vai perceber que vários povos adoravam animais, árvore, sol. Os mesopotâmios, os egípcios, os gregos, eles têm uma religião que é chamada de panteísmo. Pan é tudo e teísmo é Deus, ou seja, para eles, Deus é tudo e tudo é Deus. E aí eles veem uma árvore, o que eles fazem? Não pode colher fruto, porque essa árvore é Deus, então a gente se ajoelha. O panteísmo prega isso. E aí você vai ver que eles adoram vaca, sol, crocodilo, pássaro, boi. A mitologia grega tem os deuses que moravam em cavernas, em árvores. E por isso que a ciência moderna, sabe essa ciência que eu acabei de dizer que quer provar que Deus não existe? Adivinha quem é que trouxe o estudo da natureza? Os livros de história não vão falar. Os livros de biologia não vão falar. Mas sabe quem é que trouxe a ciência para o mundo de hoje? Foram cristãos. Porque o panteísta não estudava a árvore, porque para ele a árvore era Deus. Aí o cristão disse, não, a árvore é bonita, mas não é Deus. A árvore é bonita, mas ela foi criada para nos servir, então vamos estudar. Porque isso foi criado por Deus, mas não é Deus. Essa é a ideia de Paulo. Muitos quando ouvem um trovão, dizem, Deus está bravo. Quando tem chuva, Deus está triste. Isso é uma ideia panteísta, irmão. Existe um Deus. E Ele é único. Deus não é a natureza. Deus criou a natureza. A natureza não é Deus. A natureza é criatura de Deus. Então a primeira verdade é que existe um Deus, Ele está irado e essa ira se revela do céu. A segunda verdade é que Deus está irado contra a impiedade e injustiça. A terceira verdade é que Deus está irado porque Ele se revelou. A quarta verdade é que Deus se revela na natureza e no nosso coração. A quinta verdade é que essa revelação é clara, antiga e universal. Versículo 20 fala que essa revelação, esse eterno poder, essa natureza tem sido vistos claramente, ou seja, essa revelação é clara, sendo compreendida por meio das coisas criadas. Isso quer dizer que quando você olha para a natureza, você não adora a natureza, você adora ao Deus que criou a natureza. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. A existência de Deus é clara. Se alguém não consegue olhar para a natureza e ver Deus, pode ter certeza, o problema não está na natureza e o problema não está em Deus. O problema está em nós. O caminho natural que nasce, e aqui eu quero ser bem claro para você entender: ninguém nasce ateu. Ateu, você sabe, é aquela pessoa que nega a existência de Deus, ok? Diante desse texto, grita aos nossos ouvidos uma coisa: ninguém nasce ateu. Porque nós nascemos e o nosso coração recebe uma bússola moral, uma revelação natural da natureza divina, do que Ele criou, que grita em nossos ouvidos que esse mundo, apesar de todos os problemas, ele existe uma sintonia fina que faz que nós vivamos essa vida na terra. E essa sintonia fina não foi trazida por uma explosão, mas sim por um Deus criador, inteligente, criativo. O caminho natural de alguém é olhar para a natureza e dizer: ei, essa natureza foi criada por um Deus. Essa é a revelação natural. E a revelação especial é o Evangelho. E eu quero concluir falando da sexta verdade nesse texto. É que diante de tudo isso, dessa revelação, nós somos indesculpáveis, que é o título da mensagem. A palavra indesculpável, ela vem da linguagem do direito romano. Vem da palavra apologia, defesa.
Então, indesculpáveis é alguém que está desarmado diante de Deus. Sabe a nossa lista de desculpas? Senhor, eu pequei porque eu não conheci o teu evangelho. Nós vamos chegar lá e Deus vai dizer: ei, mas você conheceu o que eu criei. Você não era crente, você não ouviu o evangelho, mas você sabia que matar era errado, roubar era errado, trair era errado. Da onde vem essa bússola moral? É Deus. E eu gosto de contar uma história sobre um missionário que foi para uma cidade ribeirinha. E essa história vai refutar aquela velha mentira que falam por aí. Não, Deus poupa a gente do tempo da ignorância. Está na Bíblia esse versículo. Mas não fala de evangelismo, não fala de salvação. Isso quer dizer que antes do evangelho, você pecava. E por não conhecer a revelação, Deus te perdoou. Através do quê? Dos nossos méritos? Não, da cruz de Cristo Jesus. Aleluia. Então isso quer dizer que depois disso, nós temos que ter uma vida diferente. E aí esse missionário vai visitar uma aldeia com 500 indígenas. E o cara foi pensando: não vamos evangelizar, porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Pensa comigo a loucura. Aí esse missionário vai, prega nessa aldeia, e de 500 indígenas, 300 aceitam a Jesus. Se isso for verdade, se o evangelho que foi pregado manda as pessoas para o inferno, que não aceitam, então ele acabou de mandar metade dele para o inferno. A pergunta é: quem nunca ouviu o evangelho vai ser salvo? Não, porque a salvação é por fé através da pregação. Romanos 10. Isso quer dizer que a pessoa pode ser boa, pode ser fiel, pode ser generosa, pode não ser iracundo, pode não ser violento, pode contribuir, pode amar, pode respeitar. Mas a grande verdade é que os bonzinhos também precisam de Cristo. Você com certeza conhece alguém bom e a gente diz aquela frase: essa pessoa é tão boa, só falta Jesus. Irmão, se falta Jesus, falta tudo. O bonzinho sem Jesus vai para o inferno. Porque nós estamos debaixo de uma condição geral. Qual é a condição geral de Romanos? Do 1 ao 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu quero fazer algumas aplicações para encerrarmos. A primeira aplicação é para você que ainda não aceitou Jesus. Você provavelmente que não aceitou Jesus, você sabe que matar é errado, roubar é errado, trair é errado, humilhar é errado, fazer acepção de pessoas é errado. Você sabe. Mas isso vai depor contra você no dia do juízo final. Porque você vai chegar com a desculpa, e aí Deus vai dizer: você é indesculpável, porque viu o meu poder na natureza. Você olhou para o seu coração e a sua consciência lhe acusava. Tudo estava te empurrando para o evangelho e você recusou. Para salvação não existe atalho. O irmão Carlos falou aqui: existe um único caminho, e esse caminho é Jesus. Não existe outra pregação, irmão. A salvação é por Jesus. Eu posso ser bom, posso ajudar, ser generoso. Se eu não estiver com Cristo, eu estou condenado ao inferno. Mas eu quero fazer uma segunda aplicação. Para você que é crente, o nosso coração deveria estar agora rendido em gratidão ao Senhor.
porque você teve a revelação natural no seu coração, na sua consciência, mas Deus te escolheu para receber a revelação especial, o Evangelho. Se você está ouvindo uma pregação, é porque Deus sabia que hoje, nesse dia, você estaria ouvindo a pregação. Ele te elegeu, te escolheu. E só por isso, nós deveríamos estar rendidos em gratidão. Mas eu quero fazer uma explicação para você que tem dificuldade em acreditar em Deus. Ó, Tiago, eu vim no culto, porque minha família veio, mas eu não acredito bem nesse Deus aí, eu tenho minhas dúvidas. E quero te dizer, você não foi criado para ser ateu. Existe uma bússola moral, uma centelha de uma divindade que Deus colocou em seu coração. Então, se você tem dificuldade de ouvir o Evangelho e acreditar, olha ao seu redor. Tudo aquilo que Deus criou. Olha o sol se pondo. Olha o sol nascendo. E não adore o sol, mas entenda que existe um Deus que criou esse sol. Vá até uma praia e veja o movimento das ondas. Veja no horizonte. Visite uma trilha, veja as árvores frutíferas. Veja as montanhas e responda ao seu coração: isso nasceu de uma explosão? E para nós, membros aqui da igreja, nós precisamos entender a importância da evangelização. Porque tem muitos aí que só receberam a revelação natural. E aí, Isaías fala: como ouvirão, se não há quem pregue? Ô irmão, não espera o anjo descer e pregar, irmão. A pregação foi dada a quem? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É para nós. Essa revelação especial que nós recebemos deve movimentar o nosso coração a evangelizar, falar desse Cristo que outrora nos salvou e apresentar esse Cristo para quem só teve a revelação natural. E quero encerrar fazendo uma pergunta para o nosso coração. Qual é o estado do nosso coração hoje? Como que nós estamos hoje? O que que nós fazemos com essa revelação que nós recebemos? Você vem ao culto para ouvir pregação atrás de pregação. Mas se a sua segunda-feira não mudar, se você continuar deliberadamente vivendo a vida que você vivia, a grande pergunta é: para que serviu esse evangelho? Que você possa entender que ainda existe chance, enquanto a vida é esperança, porque a árvore é cortada ao som das águas, ao cheiro das águas, ela frutificará. Só que eu também quero te dizer que após a morte não haverá chance. E por um capricho do nosso Senhor, ninguém aqui sabe qual é a sua senha. Talvez seja a minha última pregação. Talvez seja o seu último culto. E que você possa ter o seu coração inflamado por essa palavra. Que você possa entender: Tiago, mas a pregação teve muitos pontos, eu não gravei. Grave só uma palavra. A palavra indesculpável. Essa é a nossa situação no dia do juízo final. Sabe a nossa lista de desculpas? Rasgue e jogue fora.
Sabe do que isso vai servir no dia do juízo final? Para nada, irmão. Pare de culpar família. Pare de culpar igreja. Pare de culpar patrão. Quer achar o culpado? Chega em casa, diante do espelho, e tenha a humildade de dizer: a culpa é minha. Eu pequei. Eu errei. Eu vi a natureza mostrando a glória de Deus. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. Mas às vezes os filhos de Deus não proclamam a glória dele. Até a natureza fala: ei, eu fui criado. E às vezes nós ficamos tão céticos diante dessa revelação. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé para fazermos